A gente acabou de falar de The Faculty aqui, Prova Final, filme de 98, e agora, como eu prometi, a gente vai falar de Disturbing Behavior, Comportamento Suspeito, do mesmo ano, 1998. Esse filme é muito bom, excelente mesmo, mas ele fica muito melhor quando a gente descobre todas as cenas deletadas e todas as diferenças do roteiro para a versão final do filme. E é isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender tudo que tem para entender desta obra de sci-fi com terror adolescente, que realmente é um dos meus filmes favoritos da época. E eu garanto que depois de terminar esse vídeo, você vai ter uma experiência pelo menos 10 vezes melhor quando reassistir o filme. E talvez você nem conheça esse filme. Na verdade, a recepção dele foi muito fria quando ele foi lançado lá em 98, e ele faturou 17 milhões de dólares, mesmo tendo custado 15 milhões. O que significa que ele não foi realmente um fracasso, mas não estava à altura do que o estúdio esperava. É claro que ele teve que competir no cinema com Armageddon e com o Resgate do Soldado Ryan, então você imagina que é uma competição bem desleal, mas não só por isso. Na verdade, interferências absurdas do estúdio transformaram nesse filme em uma versão muito reduzida da qualidade que ele deveria ter alcançado. Porque a proposta original do diretor David Nutter era conversar com o jovem daquela época e com o jovem até dos dias atuais. Tamanha era a complexidade do roteiro original, do filme original, a versão original de 1 hora e 55 minutos, reduzida drasticamente para uma versão de 1 hora e 24 minutos. Realmente foi arrancado o coração e todas as camadas de profundidade desse filme, fazendo com que ele perdesse coisa de 30 minutos de cenas deletadas. Cenas essas que a gente vai ver aqui. Eu espero que vocês gostem, porque esse vídeo deu um trabalhão e eu tenho certeza que ele vai ficar bem grande. Agora, Disturbing Behavior é um filme que eu demorei muito para assistir. Grande culpa disso é o seu título em português, Comportamento Suspeito, junto com a sua capa. Eu realmente achava que era um filme mais drama ali, meio adolescente, meio sombrio, meio grunge dos anos 90. Eu não entendi que era um filme de terror, até assistir o trailer e entender que Disturbing Behavior falava sobre um comportamento perturbador, um comportamento muito estranho que jovens começavam a apresentar em um filme que era muito mais um terror sci-fi do que um drama adolescente. Mas infelizmente é um filme que eu não gostei muito do final, porque ele é tão curto e acaba tão abruptamente, ainda mais com algumas decisões meio esquisitas ali, principalmente com relação ao personagem principal, que para mim é o Gavin, por mais que tenha o Steve, são os dois principais. Eu acho que o Gavin, ele tem um arco de personagem muito maior, muito mais bem elaborado. Ali o final ficou aquele gosto amargo na boca, porque no final ali, spoiler aqui para quem não viu o filme, meio que os vilões ganham, né? Eles continuam fazendo as suas maldades, o que não faz total sentido se você pensar na natureza do personagem do Gavin. Agora, se você nunca assistiu Disturbing Behavior, já ficou aviso aqui que a gente vai começar a se aprofundar mais na zona de spoilers. Então, se você tem curiosidade, se você quer assistir, assiste o filme antes de ver aqui o vídeo sobre todas as cenas deletadas e as diferenças de roteiro, e depois você pode até reassistir, porque ele é um filme com um fator revisitável muito alto. Você tem aquela vontade de voltar para o filme para ter aquela sensação de novo, e com tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, tudo que eu vou mostrar para vocês, ele vai ficar pelo menos umas 10 vezes melhor. Então, sobre o que é Disturbing Behavior? Bom, Disturbing Behavior conta a história de Steve, que se muda com a sua família para Cradle Bay. Ele logo faz amizade ali com o Gavin e com o V, que são os dois personagens que ficam mais próximo dele ali, e a Rachel, que seria o interesse romântico do Steve, e que também anda com os dois porque ela mora na região mais perigosa, assim, mais pobre de Cradle Bay. Então, ela meio que sofre um preconceito ali, o que faz com que esses personagens ali eles se unam. E o motivo do Steve ter se mudado para Cradle Bay com a sua família é uma tragédia que aconteceu com o irmão dele. Essa tragédia, na versão final do filme, é muito mal explorada, ela seria muito melhor explorada na versão original. Mas basicamente aconteceu ali uma coisa muito horrível. Estava prestes a fazer o aniversário dessa tragédia que aconteceu com o irmão dele. Eles decidiram se mudar para Cradle Bay para meio que sair do lugar onde tudo aconteceu. E nessa dinâmica de colégio a gente descobre quem são os Blue Ribbons, que são o grupinho ali que usa aqueles casacos de atleta e que seriam as pessoas boas, seriam os alunos bonzinhos que fazem campanhas de doação, fazem vendas para levantar recursos para a escola. Realmente é o grupo mais ajustado socialmente, o grupo mais bonitinho, mais bem arrumadinho. E segundo o Gavin, são os robôs azuis. Inclusive o Gavin tem uma teoria de que os Blue Ribbons sofrem lavagem cerebral, eles estão sendo controlados, e ele acha isso porque ele era amigo de alguns deles antes de se tornarem Blue Ribbon. Os outros amigos do Gavin não acreditam nisso, acham que é paranoia, porém os Blue Ribbon começam a sair do controle, eles apresentam um brilho vermelho nos olhos e começam a ficar mais agressivos, muito terríveis, que inclusive é a cena inicial do filme, quando um deles quebra o pescoço de uma menina ali porque ele estava, segundo ele, guardando seus fluidos
fluidos para um jogo. Mesmo assim, ninguém acredita no Gavin, até que ele é transformado em um Blue Ribbon. Como a gente descobre no decorrer do filme, é tudo culpa do Dr. Caldecott, que na verdade os pais colocam os filhos no programa dele para sofrer essa lavagem cerebral. Os pais não sabem que é uma lavagem cerebral, assim, ou fingem não saber, mas enquanto o Steve tenta salvar a sua irmã, com a ajuda do zelador Neil Barry, eles acabam destruindo todo o projeto Blue Ribbon e eliminando todos os adolescentes que estavam sofrendo controle cerebral. É um final bem brutal, eu fico feliz que tenha continuado no filme, que eles não tenham cortado nem regravado isso, mas infelizmente o Gavin ele se torna meio que um pregador da palavra ali. Ele vai seguir com o projeto, se tornando professor em uma outra escola no final que não é o final real do filme, que é um final que foi regravado depois que o filme já tinha terminado. Mas agora a gente vai chegar em que cenas deletadas são essas, o que muda tanto. E você deve estar se perguntando, mas algumas cenas deletadas realmente conseguem transformar o filme em um filme muito melhor? Sim, na verdade o filme ele eleva muito da sua qualidade por causa das cenas deletadas. Mas se era um filme assim tão bom, por que a MGM cortou tanto do produto final, coisa de meia hora? Por que tudo foi cortado? Porque primeiro eles fizeram um teste de audiência. Para quem não sabe, as produtoras elas fazem testes de audiência, elas pegam ali um grupo de pessoas e passam o filme para ver qual é a recepção do público. Então eles tomam nota e pensam se vale a pena remover alguma coisa ou acrescentar mais alguma coisa do produto final. O primeiro teste foi feito no Texas, grande maioria do público adorou o filme, o diretor estava super satisfeito, os executivos da MGM estavam super satisfeitos, mas ali 2 ou 3, sei lá, uns gato pingado ali do Texas falaram: esse filme tá muito longo, não tô gostando, eu queria que ele fosse mais curto, eu acho que não precisava de tudo isso, não precisava de todo esse aprofundamento. E ao invés deles ouvirem a vasta maioria do público que tinha gostado do filme, eles tomaram a decisão de cortar. Então o primeiro corte foi feito depois da primeira apresentação, do primeiro teste de público, e o que foi cortado nesse primeiro teste a gente não vai saber, porque logo eles fizeram um segundo teste e o resultado foi mais ou menos o mesmo. Todo mundo meio que gostou, mas algumas pessoas ainda tinham alguns problemas com isso. Então eles tomaram a incrível decisão de gravar um novo final e chamar um editor para fazer mais cortes no filme, que foi a pior decisão possível. E é claro que o resultado disso foi que no terceiro teste de audiência todo mundo detestou esse final, mas a MGM meio que não ligou muito para isso. Eles reduziram mais cenas de aprofundamento dos adultos, porque segundo eles queriam que apelasse ainda mais para o público jovem. A essa altura o David Nutter já estava considerando tirar o nome dele do roteiro, dos créditos do filme, porque ele não acreditava que aquele era o filme que ele queria fazer para início de conversa. Então a MGM cortou ainda mais o filme e foi realizado um quarto teste. E nesse quarto teste todo mundo detestou aquele filme que estava muito curto. Então eles readicionaram algumas cenas deletadas e foi realizado o quinto e último teste de audiência, que é a versão que a gente tem hoje de 1 hora e 24 minutos, que não é tão boa quanto poderia ser. E agora você deve estar se perguntando, mas será que algumas cenas deletadas realmente fazem essa diferença toda? Nesse caso aqui, faz toda a diferença. Em especial 2 cenas, a gente vai falar de todas aqui que foram disponibilizadas para o público. Se eles tivessem deixado 2 cenas, já ia ter feito uma diferença absurda. Aliás, 2 não, pelo menos 3 ali. Vocês vão entender quais são essas quando a gente chegar lá. Bom, na verdade, todas as cenas têm a sua importância, todas elas são meio conectadas e todas elas transformariam esse filme em algo muito melhor. Então vamos começar com a primeira cena deletada. Primeiro, antes de começar aqui, vocês devem estar se perguntando onde é que eu arrumei essas cenas deletadas. Na verdade, elas fazem parte do DVD. Eles lançaram um DVD onde constavam essas cenas deletadas como extra. E por mais que dê pra gente saber ali, ter uma ideia de onde elas se encaixam, ainda assim não dá pra saber se é a visão original do diretor. E talvez a gente nunca tenha acesso a um Director's Cut. O que nos resta é tentar imaginar onde essas cenas se encaixariam. Então vamos às cenas em ordem. A primeira cena é o Dr. Caldecott falando sobre a sua filha, naquela hora que aquela mãe levanta, preocupada, falando que o filho dela começou a ter um comportamento muito violento depois que ele entrou para os Blue Ribbon. Então depois ele dá a explicação que está no filme, ele continua e fala sobre a filha dele. Ele fala que a filha dele era uma filha maravilhosa, só que ela entrou numa fase muito descontrolada e ele, tentando ajudar a filha, conseguiu desenvolver uma forma de transformar ela numa pessoa mais comportada, digamos assim. Ele fala que a filha dele foi um sucesso e que ela hoje está fazendo medicina veterinária e faz cookies maravilhosos. Ela cozinha muito bem. O que não só mostra uma camada mais profunda do vilão, que
mostra também que ele é humano. Segundo o próprio diretor, essa cena seria para mostrar que o Caldecott, ele é um vilão que acredita que o que ele está fazendo realmente é o certo, ele não acredita estar fazendo nenhuma maldade. E não só mais uma camada de coração para o Caldecott, a gente consegue ver que os pais também não são vilões. Os seus semblantes mostram muito orgulho, eles realmente parecem muito felizes, porque os pais também acham que estão fazendo o certo para os filhos deles. Ter tirado essa cena transforma o Caldecott em um monstro, parece que ele realmente só está querendo fazer experiência ali, ao ponto dele não se portar nem com a filha dele, que realmente usou de rato de cobaia. Quando na verdade não é isso, ele estava se preocupando e por se preocupar, ele acabou criando essa abominação que são os Blue Ribbon. A segunda cena deletada também é muito importante para a construção do personagem que é o Newberry, o zelador Newberry. Logo depois do Gavin ter se transformado e ter a briga no refeitório, o Steve desce e vai conversar com o Newberry e nessa cena a gente descobre que ele não é um idiota, que ele é uma pessoa muito inteligente e ele lê um livro lá que parece ser muito complexo. Acontece que a cena que foi deletada continuaria a conversa do Newberry com o Steve e a gente descobriria por que a cidade, por que Cradle Bay aceitou o Dr. Edgar Caldecott como se fosse o salvador da pátria. Ele conta que prestem muita atenção porque isso é muito importante para entender o que aconteceu em Cradle Bay e a gente conseguir ter todos os pedaços ali reunidos para que o roteiro faça ainda mais sentido. Newberry, ele fala que há 3 anos atrás, 4 veteranos dirigindo bêbados avançaram um sinal vermelho e infelizmente colidiram com Elaine Basco, que ele fala que era o pilar da comunidade, e o seu filho de 8 anos, Scott, que foi uma fatalidade. 6 pessoas não sobreviveram e segundo ele, até onde a vista alcançava, não se podia ver outra coisa que não fosse fluidos e latinha. Então você imagina que foi uma coisa que impactou muito a cidade, principalmente porque a Elaine estava voltando da yoga, o que assim foi uma coisa super casual, realmente não era para ter acontecido, foi uma fatalidade. E o próprio Steve fala, meio que entendendo por que existe uma praça em homenagem ao Scott, a Praça Scott Basco. Então o Newberry continua e fala: Edgar Caldecott apareceu e agora em Cradle Bay os jovens já não dirigem bêbados mais. É claro que eles também não dançam e riem, ele fala meio que ironicamente ali. Mas isso é o de menos. E quando o Steve pergunta pro Newberry por que ele não faz nada a respeito disso, a gente tem vários segundos onde o Newberry pondera. Primeiro ele ri, depois ele balança a cabeça negativamente, depois ele ri um pouco mais agudo, ele pega o seu livro, demora mais alguns segundos ali, onde o personagem ele vai pensando sobre ser um herói ou não, onde ele finalmente conclui e diz pro Steve que Cradle Bay é uma porcaria para heróis. E ele pergunta pro Steve se ele não quer ser o primeiro. Essa cena é muito importante não só pra gente entender por que o Caldecott chegou na cidade e começou a fazer o que ele queria com os adolescentes, mas também para completar o arco do zelador Newberry, porque realmente não faz sentido ele aparecendo com um carro ali, salvando todo mundo e derrotando todos os Blue Ribbon de uma vez, enquanto tirava sua própria vida no processo. Faria muito mais sentido se essa cena dele ponderando ser um herói ou não tivesse no filme, porque a gente ia entender que ele sabe de tudo que aconteceu, ele entende que é um problema, ele viu tudo acontecer, ele viu todas as pessoas mudando e com certeza ele pensou em fazer alguma coisa, mas nunca fez. Enquanto que na versão que chegou pra gente, a versão toda cortada, o Newberry ele parece mais uma pessoa muito covarde, tendo um lapso ali espontâneo de heroísmo do nada, uma coragem que a gente não sabe de onde veio, para derrotar todos os Blue Ribbon. Então ele realmente não tem aquela coisa, aquele crescendo que teria um personagem como o dele. A terceira cena acontece quando o Steve tá voltando para casa já à noite e o oficial Cox oferece carona e ele aceita a carona e os dois vão para casa. Enquanto vão para casa, o Steve conversa com o policial e ele fica toda hora tentando sondar o Steve para saber se ele tá se comportando bem, se ele tá sendo um aluno exemplar, ao mesmo tempo que ele fala que a família dele escolheu o momento certo para ir para Cradle Bay. Segundo ele, os jovens estavam descontrolados há um tempo atrás, que é a mesma história que a gente ouviu do Newberry, só que dessa vez do ponto de vista do policial. O Steve pergunta o que aconteceu, o policial desconversa e eles continuam ali naquela carona muito esquisita. E quando o Steve vai falar onde é a casa dele, o policial interrompe ele e diz: "Eu sei onde você mora", o que parece muito mais uma ameaça e estabelece o policial como vilão. E não só isso, como quando eles chegam e o Steve tenta sair do carro, a porta está trancada. O policial dá uma olhada para ele e depois destranca a porta, mostrando que ele é uma ameaça, o que corrobora com a cena do posto de gasolina, quando o policial aparece lá e você já imagina que ele
foi lá para prender o Steve. Eles terem tirado essa cena prejudica não só a visão que a gente tem dos policiais, como também uma fala do próprio Steve. Quando a Lorna fala que sabe onde é o banheiro, o Steve meio que resmunga ali um pouco ressentido, que parece que todo mundo sabe onde fica tudo. Ele estava fazendo referência ao policial ter dito logo antes dele entrar em casa que ele sabia onde o Steve morava, ou seja, até as falas perdem um pouco de sentido por causa dessas cenas que foram tiradas do filme. A quarta cena deletada acontece logo depois da cena da Lorna quebrar o espelho com a cabeça. A gente vê um pesadelo que dura coisa de 20 segundos, onde nos é apresentado o irmão do Steve e a sua namorada. Então assim, a gente tem a adição de dois personagens que foram totalmente removidos do filme. Esse pesadelo é muito perturbador e a gente consegue ver alguns padrões de controle do Caldecott, que a gente consegue ver ali ao longo do filme, que ele usa para fazer a lavagem cerebral nos alunos que se tornariam os Blue Ribbon. Terem tirado essa cena prejudica uma parte do roteiro que eu não sei se chegou a virar filme ou não, mas eu sei que prejudicaria um dos elementos mais brutais desse filme. Mas lá no final, quando eu estiver falando do roteiro, vocês vão entender melhor essa história. A quinta cena deletada acontece imediatamente depois do pesadelo do Steve, onde ele levanta, assustado, vai até o lado de fora e encontra o pai dele que está bebendo muito melancolicamente, olhando para o vazio da noite. O pai dele pergunta o que aconteceu com o espelho, o Steve fala que foi só um acidente, que ele conserta na manhã seguinte, no que o pai dele fala, conserto fácil, e atira o copo para longe, mostrando que ele está muito ressentido com coisas que não consegue mais consertar. Ou seja, ele estava pensando no falecimento do seu filho Alan, que sim, tem nome, tá? Ele não é só o irmão do Steve, ele tem um nome. Tanto ele quanto a namorada dele, mas já a gente chega lá. Essa cena é muito importante porque o pai do Steve mostra uma preocupação muito grande com os seus filhos, principalmente pelo que aconteceu com o Alan. Isso transforma os pais deles em pessoas de verdade, em pessoas que têm sentimentos, e não aqueles personagens meio apagados que do nada decidem colocar o Steve no programa porque sim. Não só isso, é uma cena muito dramática, profunda e com uma atuação excelente do pai do Steve, que foi tirada, talvez porque aquela galera ali do Texas não queria ver coração ou cenas tristes nos filmes. E não só isso, é uma cena muito poderosa de ligação que mostra que os pais têm os seus próprios motivos para fazer as coisas que eles acham que são certas, enquanto os filhos também. Não é uma coisa sobre pai contra filho, não é um filme que conflita os dois. É um filme que mostra que cada um tem a sua visão de mundo e cada um acredita que está fazendo o melhor para si e para os filhos, ou no caso do Steve, para a irmã. Na sexta cena deletada, a gente tem uma explicação do Caldecott sobre como é o programa, sobre o que eles estão fazendo com a lavagem cerebral com os alunos, ali no caso da Lorna. Eles realmente acham que aqueles espasmos são só um defeito meio bobo ali, que está acontecendo, como ele mesmo chama, um glitch, né? Que realmente não está afetando ninguém. E ele diz que quanto mais erros eles encontram, mais próximos da perfeição eles chegam, o que mostra quase uma nobreza do personagem. Nobreza essa que é interrompida pelo som da serra. Então, tipo, eles estão fazendo uma coisa muito vilanesca ali. É por isso que tem o barulho da serra, como diz o próprio diretor nos comentários, porque no DVD também tem os comentários do diretor a respeito dessas cenas. A sétima cena deletada desse filme é o Steve levando a irmã dele, Lindsay, para casa, e eles têm uma conversa muito longa, e a parte mais curiosa dessa cena deletada aqui é que ela faz parte do trailer. Na verdade, todo o trailer é construído ao redor dessa cena, o que mostra um despreparo do estúdio e meio que um sentido de urgência ali, de picotar o filme o máximo possível, a ponto de nem mudar o trailer. Eles realmente lançaram um filme sem uma cena que estava no trailer e que, assim, era tão importante pro filme. Porque nessa cena a Lindsay pergunta pro Steve o que ele tá achando de Cradle Bay, ele fala não saber direito, a Lindsay fala que todo mundo é muito estranho, ele pergunta por quê, e ela explica que parece que tá todo mundo feliz o tempo todo e sorrindo. Ela acha isso muito esquisito e, segundo ela mesma, parece que a cidade inteira é composta de ticos e tecos, do tico e teco, o que nos ajuda a perceber ali como é que a Lindsay tá percebendo aquela coisa toda e que também faz parte de uma cena que eu acho que pode ter sido deletada e que está no roteiro. Pois bem, a oitava cena deletada desse filme é uma das mais importantes e eu acho um crime que ela tenha sido removida para início de conversa. Acontece entre o Steve e a Rachel, no qual o Steve conta a história do irmão dele. E a história dele é a seguinte: o irmão do Steve, Alan, tinha uma namorada chamada Abe e os dois eram muito apaixonados e tinham sido feitos um pro outro. Porém, muita gente não queria eles juntos porque, segundo essas pessoas, eles eram influências negativas um pro outro. Por causa disso, o Alan e a Abe decidem fugir de casa. Eles marcam o encontro em um playground
Só que infelizmente os pais da Abe descobrem e prendem ela em casa. O irmão da Abe, um cara chamado Frank, vocês verem que até o irmão da namorada do irmão do Steve tinha nome no corte original, ele vai até o playground e fala pro Alan que a Abe tinha desistido e queria ficar na cidade. Ele fica desolado, não acredita e espera até a noite a Abe, que nunca chega, até que, segundo as palavras do próprio Steve, a arma que ele não sabe como o irmão dele encontrou começou a parecer uma boa ideia. E é claro que ele seguiu com o que vocês devem estar imaginando que ele fez, né? Que eu não posso falar aqui no YouTube. Acontece que a Abe, ela conseguiu fugir, eventualmente, foi até o local de encontro e encontrou o namorado dela lá daquele jeito. E ela nem se assustou. Na verdade, ela seguiu o namorado no que ele fez. Então os dois ali partiram de uma forma muito dramática e trágica que nos lembra Romeu e Julieta. E o pior de tudo é que foi o Steve que teve que encontrar o irmão dele ali daquela forma horrível. Segundo o que ele mesmo fala, ele admirava muito o irmão, era o seu incrível irmão mais velho e sua incrível namorada, cheias de sonhos e expectativas para terminar daquele jeito dramático e trágico. Pois bem, como estaria para acontecer o aniversário de falecimento, o pai do Steve decidiu que todos eles iam se mudar para Cradle Bay para dias melhores, para ter situações melhores e para não ficar lembrando ali da mesma casa onde ele teve que criar o filho dele, que ele já não tinha mais, infelizmente. O que mostra quanto este filme tinha de drama, o quanto ele era profundo, o quanto ele tinha coração e alma e quanto o estúdio arrancou isso dele, tirando principalmente essa cena aqui, que mostra uma atuação maravilhosa do Steve. E sabendo dessa oitava cena, a gente entra na nona cena do filme, que é quando a mãe do Steve encontra uma arma em seu quarto. Você, espectador, sabe que foi a arma que ele tirou do Gavin na noite em que o Gavin foi transformado em Blue Ribbon. Então você sabe que ele não estava tendo nenhuma ideia errada ali. Mas os pais dele não sabem disso, o que corrobora muito fortemente para o motivo de por que os pais do Steve colocaram ele no programa para início de conversa. A décima cena deletada desse filme mostra o envolvimento romântico direto da Rachel com o Steve, logo depois deles voltarem daquele hospital onde eles encontram a filha do Caldecott, no que o Steve decide voltar para casa e salvar a Lindsay, a irmã dele. Só que a Rachel é contra, ela fala que eles têm que sumir dali o mais rápido possível. Ele diz que não e começa a andar, no que a Rachel, ela começa a falar sobre o drama pessoal dela, que realmente é morar numa situação ruim, morar num lugar pior da cidade, e o sonho dela era sair daquele lugar, ir para a faculdade e esquecer que Cradle Bay alguma vez existiu. É uma atuação muito forte da Katie Holmes, realmente entrega nesse papel, só que isso foi tirado do filme, então tudo que a gente tem ali são umas frases meio desconectadas e parece que a Rachel realmente não tem aquele lado dramático, que infelizmente estava nessa cena. O Steve mesmo assim não muda de ideia e começa a andar a pé, no que a Rachel pega ele de carro e os dois voltam para Cradle Bay e a gente tem ali uma cena romântica. E no finzinho dessa cena ali a gente vê que aquele cara meio simpático lá do começo do filme que deu as boas-vindas a Cradle Bay, a família do Steve, na verdade é um vilão. Ele vai avisar a polícia que estes jovens saíram de Cradle Bay e estavam voltando, que culmina na cena do posto de gasolina, o que faz muito mais sentido por causa dessa microcena no final da décima cena deletada. Então finalmente a gente chega na 11ª cena deletada desse filme e a última, que é o seu final original, que foi o maior crime de todos ter sido tirado deste filme, que seria muito melhor só se tivesse esse final. É o final real, onde o Gavin está esperando na balsa e faz todos de refém enquanto aponta uma espingarda para eles. A gente tem um diálogo muito triste, profundo e introspectivo do Gavin, que diz que estava começando a gostar de ser um Blue Ribbon, chama o Caldecott de gênio, diz que o Steve estragou tudo para ele, porque ele estava cansado de ser aquele cara que se vestia mal, abusava de substâncias ilícitas e ia mal na escola e com as mulheres. No que a Rachel faz uma piada, diz que ele ainda se veste mal, e ele fala que algum dia no passado isso poderia ter sido engraçado. Essa cena é muito impactante, mostra como o Gavin, ele por mais que quisesse ser uma coisa diferente, não conseguia se livrar dessa autenticidade, ele não conseguia ser uma pessoa diferente do que ele era substancialmente. E segundo ele mesmo, por mais que tivessem alguns lapsos de traição, como ele chama, eu chamo de lapsos de sanidade, ele ainda era um Blue Ribbon e estava gostando muito daquilo. O Steve tenta apelar pro lado Gavin dele, o lado real, mas parece não funcionar. E ele mostra um ressentimento, ele fala, claro, eu deixo vocês irem, a gente dá uma festa pro bom e velho Gavin, e vocês chamam isso de vida, o que pode mostrar um ressentimento do personagem com ser deixado em Cradle Bay enquanto os amigos dele vão embora, que deve ser uma coisa que já aconteceu anteriormente, não tem como a gente saber. Ele então se vira, a gente vê o brilho vermelho nos olhos dele, fica claro que ele vai atirar nos amigos, e a gente escuta 3 tiros, que na verdade não foram proferidos pelo Gavin, mas sim pelo UV. Então o Gavin, ele é eliminado pelo seu melhor amigo, e quando o Gavin está caído no chão,
ele fala de uma maneira muito engraçada. 3 vezes, cara? Você precisava atirar em mim 3 vezes? No que o UV responde meio que rindo, meio que chorando, desculpa, cara. O que é uma cena muito impactante do ator que fez o UV e não tinha tido chance para brilhar a não ser essa cena. A Rachel e o Steve vão acudir o Gavin, infelizmente ele está partindo dessa para melhor e ele está falando algumas coisas ali que não daria pra gente saber se é o Gavin real que tá falando ou se é o Blue Ribbon, se não fosse por uma fala, se não fosse pela segunda fala. A primeira fala dele, ele fala que nós somos uma família muito disfuncional, e na segunda fala dele, ele fala: isso diminui significativamente as minhas chances de conhecer Trent Reznor, que é o vocalista e compositor da banda Nine Inch Nails, o que mostra que quem estava falando ali em seus momentos finais era 100% o Gavin e não o Gavin transformado, o que deixa a cena muito mais triste e profunda. Então ele fala: eu acho que tô indo embora, e vai. Essa cena, quando eu estava vendo ela, todas as vezes que eu vejo ela, eu fico muito arrepiado e consigo entender o arco do personagem de uma forma muito mais impactante e muito mais profunda. E eu não entendo por que eles tiveram que gravar um outro final. Talvez para terminar o filme ali meio pra cima, eu acho isso meio nada a ver, num filme de terror, você não precisa realmente terminar com um final feliz. Mas o final que eles regravaram é uma porcaria. Comparado com esse, então... nossa, não consigo nem falar o quanto é ruim. E o quadro final do filme é o Steve e a Rachel abraçados, olhando meio que incertos para a água do rio, o que mostra uma incerteza. Combinado com a música, né, que aqueles barulhos esquisitos, realmente mostra um toque muito pessoal do diretor, mostrando como a vida é difícil, como as coisas acontecem de uma forma tão esquisita e o final às vezes não é o que você espera, mesmo sendo muito impactante e profundo. E com todas essas cenas deletadas, esse filme ele é elevado a um status muito superior e ultrapassa aquela coisa de terror adolescente ali. Ele realmente se torna uma obra cinematográfica de muito valor. Mas é claro que eu não parei por aí, é claro que eu tinha que ler o script do filme e saber o que eles mudaram, porque eu não consegui parar de ver, até porque é um filme muito bom e que eu gosto bastante e que é o meu filme favorito, como eu falei lá no vídeo do The Faculty. E aí você deve estar pensando que muda tanto assim do roteiro para eu estar falando dele aqui. Na verdade, não muda muita coisa, são apenas alguns elementos que eu não sei se são cenas deletadas ou se nunca chegaram a ser filmadas para início de conversa. Primeiro, algumas coisinhas diferentes, por exemplo, quando o Angie e a Mary Jo estão no carro lá no começo do filme, na verdade ele não quebra o pescoço dela, o que acontece é que ele pega a arma do policial e atira contra ela, em uma cena muito mais pesada. Essa cena é só uma curiosidade mesmo, ela não faz parte do filme de maneira nenhuma, nem como cena deletada, nem como cena alternativa, porém tem 2 cenas no necrotério, onde o Gavin encontra o corpo da Mary Jo e logo em seguida ele leva o Steve até o necrotério para mostrar provas para ele que ele tá certo sobre os Blue Ribbon. Essas cenas foram filmadas porque a gente pode ver trechinhos dela no trailer. Então sim, pode existir cenas do script que estão como cenas deletadas. A gente tem 2 cenas na delegacia policial, a primeira delas onde o Steve quase conta para o policial que ele tem suspeita sobre os Blue Ribbon, só que infelizmente ele descobre que um dos policiais é pai do Chug. Então você imagina que essa ligação, o policial ser pai do Chug, é o motivo pelo qual ele defende tanto o programa e porque ele é um vilão tão poderoso. A segunda cena é sobre o policial que infelizmente o Angie acaba eliminando ali e seria a esposa do policial recebendo a notícia. Quando o Steve é levado para o centro de reprogramação, a ideia era fazer com que ele visse uma cena de uma fita amadora gravada pelo Alan, seu irmão, e a Abby, a sua namorada, onde eles mudariam o conteúdo dessa fita para mostrar eles atirando em si mesmos, o que seria uma coisa muito brutal e que faria parte do controle, o que mostra que é uma parte que foi considerada ou até gravada, essa parte pode existir, a gente não sabe, devido àqueles padrões de controle que aparecem no pesadelo do Steve, que é a cena deletada que eu falei aqui no vídeo. Mas é claro que de brutalidade eles tiraram grande parte. Outra coisa que inclusive é que o Steve, ele era para ter eliminado o Dick quando fugia do centro de controle. E não só isso, como também o Gavin eliminaria a Lorna em uma cena muito brutal, que eu não sei se era o Gavin normal ou o Gavin como Blue Ribbon, porque segundo o roteiro, ele não estava conseguindo controlar os impulsos sexuais da garota. Temos algumas cenas também que não tem no trailer, por exemplo, era para ter uma cena de baile e outra de formatura, a gente não sabe se isso chegou a ser filmado algum dia. E nós também temos a adição de um personagem nerd chamado Drip, que eu realmente não sei se está nesse filme. Eu tenho uma teoria que ele aparece ali por volta de 17 minutos, é esse cara aí que tá aparecendo na tela. Eu acho que esse é o personagem nerd. Teria uma cena onde os Blue Ribbon estão jogando hóquei, ele cai, os Blue Ribbon fingem ajudar o Drip, mas ele acaba falecendo
e o Steve vê tudo isso. Eu acho que isso teria sido uma cena muito boa se foi filmada, e eu acho que ela foi sim filmada, porque, como eu disse, eu acho que esse cara aí é o Drake. Mas uma coisa que eu tenho quase certeza absoluta que faz parte do filme, que está em cenas deletadas que não vieram a público, é a personagem Shannon, que é aquela personagem que a gente vê soletrando ali na mesa de jantar. Ela tá tentando coletar informação daquela família nova, é por isso que logo no começo ela já faz amizade com a Lindsay. Ela teria um papel muito maior e ela levaria informações para os Blue Ribbon. Então realmente seria um filme com muitas camadas, muitos personagens e muito aprofundamento. E a gente infelizmente não viu isso no corte final. E com tudo isso que foi tirado da versão original, esse filme receberia fácil 9 estrelas aqui no canal. Infelizmente, com a sua versão cortada, com tudo que foi tirado dele, eu não consigo dar uma nota maior do que 6 estrelas. Infelizmente, o filme ele ainda é muito bom, muito impactante, principalmente quando a gente sabe de todas essas informações. Aliás, é para isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, então eu não deixo de indicá-lo. Mas e aí, o que você achou do filme com essas novas informações que eu trouxe aqui para você nesse vídeo enorme e super completo, que eu acredito que é o vídeo mais completo a respeito do tema atualmente no YouTube. Eu espero que no futuro tenhamos acesso a um Director's Cut do filme. Eu acho que ali talvez no aniversário de 30 anos isso possa acontecer, mas a única coisa que nos resta é reassistir esse filme com esta nova visão dele, com todas essas cenas deletadas e entendendo melhor quais são as motivações de todos os personagens. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo imenso até aqui. Se gostou, não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.